Oi, eu sou o Otto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu até explicaria porque eu sumi e tal, mas não tem nenhum motivo específico. Eu só sumi mesmo. E dessa vez eu não vou estar jogando exatamente, apesar de ter uma gameplay de fundo. Na verdade, eu só queria falar algo que me veio na mente e eu acabei escrevendo um roteiro para isso. Recentemente eu fiz besteira. Eu me coloquei em uma situação ruim e isso me fez sentir muito culpado. Eu não estava conseguindo encontrar uma boa forma de me perdoar por isso, então eu resolvi buscar uma resposta de por que eu não estava conseguindo. E aí teve a minha breve jornada para descobrir sobre o auto-perdão. Spoiler, eu não me perdoei ainda, mas eu encontrei um caminho, e é justamente esse caminho que eu quero comentar nesse vídeo. Se tiver um tempo livre, assiste aí, quem sabe isso te ajuda. Acho que a parte mais importante para aprender sobre o auto-perdão é justamente aprender sobre a culpa. Então, como começar a entender a sua própria culpa? Só para constar, eu não sou nenhum filósofo nem nada do tipo. Então, tudo que eu estiver falando aqui é basicamente coisa que eu conheço e eu tenho estudado, mas não tenho nenhuma propriedade para falar com toda certeza. Tome isso aqui apenas como pensamentos e não como uma verdade absoluta. Bom, eu fiz algo errado e me culpo por isso. Não é como se eu tivesse apertado o botão para lançar mísseis nucleares, mas com certeza é algo que eu mudaria se tivesse uma máquina do tempo. Mas eu não tenho, então só me resta conviver com as consequências das minhas ações. Por causa disso, existe a culpa. Eu acredito que existe uma força além do plano físico que nos atrai para momentos onde devemos tomar decisões. Essas decisões nos guiam para novos momentos, com mais decisões que guiam para ainda mais momentos. O livre-arbítrio brilha nessa hora. Você faz o que quer fazer, de acordo com seus próprios pensamentos. Mas o que fazer quando esses pensamentos estiverem errados, ou equivocados, por exemplo? O que fazer se sua ação for contra seus próprios princípios? Uma vez tomado, uma decisão se tornará uma consequência, e é somente nesse momento que surge a verdadeira noção do que você fez. Se estudou para a prova e tirou uma nota boa, parabéns, isso é uma boa consequência. Se estava frustrado e descontou sua raiva na primeira pessoa que apareceu na sua frente, parabéns, você deixou o maior climão na sala. Tudo isso pode ser muito fútil, mas uma vez que você entende que cada ação tem uma reação, você pode buscar entender a culpa que somente depois de ter feito algo ruim você sente. Você tem culpa por ter sido grosseiro com alguém, mas como você reage a isso? Você encontra desculpas externas para diminuir sua própria culpa ou não? Puxa vida, eu dormi mal e um amigo meu fez uma pergunta idiota, então fui grosseiro com ele. Nossa, mesmo estudante de nota baixa, é tudo culpa da professora que colocou questões nada a ver. Agindo desse jeito, você não é capaz de melhorar o que há em você mesmo. Dias ruins acontecem, momentos ruins também. Você vai sim fazer algo ruim sem perceber, e encontrar desculpas externas não passa de autopiedade. Autopiedade é algo que eu acho bem diferente de auto-perdão. Eu não vou explicar aqui porque é algo um pouco específico demais da minha mente, mas eu acredito que para todo mundo seja assim também. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que a autopiedade seria você só se livrar de uma das dores mais importantes para se aprender sobre si mesmo: a dor da culpa. A questão principal é evitar tratar o externo como o culpado de algo que é essencialmente sua culpa. Para aprender, amadurecer, evoluir, é importante aprender que você não é perfeito. E justamente por não ser perfeito, você é a pessoa perfeita para lidar com a própria culpa. No fim das contas, você pode e vai se julgar por suas ações. E entender como tudo flui a partir disso é uma parte muito importante para gerar maturidade com a qual você vai lidar com situações futuras. Na minha humilde opinião, experiências são importantes para se tornar cada vez mais capaz de se moldar em sua própria virtude. Mas antes de tudo, você deve aprender a manter-se no caminho que escolheu para si. Até porque culpar o externo é o caminho mais fácil para não amadurecer. E falando em externo, eu acho que isso pode seguir para o próximo tópico. O que eu vou dizer aqui talvez nem se encaixe no tema do vídeo, e com certeza é totalmente desnecessário. Mas é algo que eu quero muito colocar para fora, e de certa forma se encaixa como transição para essa parte do assunto. Não sei exatamente qual nome consigo atribuir para esse tipo de coisa, mas vou chamar de inimigos do Thorfinn. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem nenhum inimigo.
existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Eu posso até não estudar filosofia, mas estudo educação física. E se tem uma coisa que me deixa muito desconfortável, para não dizer outra coisa, essa coisa é o pessoal que começa a fazer academia por causa de alguma desilusão amorosa. Ao invés de buscar saúde e melhorar o estilo de vida, ou ao menos experimentar coisas novas, não, vou pra academia para me vingar da Joana, que não quis me dar uma chance. A culpa é toda dela, porque ela só gosta de homem que não valoriza ela. E obviamente não é culpa da minha falta de maturidade e capacidade de lidar com frustrações que não fazem as mesmas coisas. Por isso vou colocar um shape só pra me encaixar nada na cabeça que não tem mendigar migalhas de atenção. Somente eu posso mostrar a Joana vai libertar você desse mundo. Todo mundo vai ver que eu sou muito legal somente meu estilo de vida. E é na solada, bota. É na palmada, mão. Fala baixo que eu não sou surdo. Ok, me equivoquei um pouco. Afinal, o que tudo isso tem a ver com o tema? Bom, é notável que todo mundo que produz esse tipo de conteúdo sempre segue o mesmo padrão de impor seu estilo de vida como o melhor, acima de todos os outros. Todo esse tipo de conteúdo é totalmente focado apenas no que o ambiente externo enxerga de você. E para trazer o estoicismo para o assunto, essa é a palavra-chave: externo. Trabalhar essa espécie de autopiedade não é algo que eu enxergo como se perdoar. Para mim, o auto-perdão é algo que precisa ser trabalhado apenas consigo mesmo, deixando tudo que está fora justamente lá fora. Como o estoicismo pode ajudar a encontrar uma forma de amadurecer e entender sobre o auto-perdão? Como falei antes, não sou nenhum filósofo, e tudo o que faço é estudar acerca de temas que me chamam a atenção, para que assim eu possa aprender sobre como me tornar melhor para meus próprios padrões. O estoicismo é algo que eu não tenho direito nenhum de explicar a fundo aqui, mas ainda assim é um tema que eu considero interessante e correto o suficiente para complementar essa parte do vídeo. Por isso mesmo, eu resolvi pedir para alguém que definitivamente sabe sobre filosofia me mandar um áudio falando o que ele pensa sobre o assunto. Meu caro amigo, Anaximandro. Não esse Anaximandro. Na real, é só um amigo da faculdade que escolheu esse nome. Para todo caso, vamos enxergar ele assim. Bem melhor. E aí, mano? Fala Ailton. Eu esqueci de gravar meu áudio. Pega o que eu disse e explica. Hahaha. Ah, cara, que preguiça. Tudo bem, vamos começar. Abre aspas. Não vejo o estoicismo como um auto-perdão. Ele prega bastante indiferença para as coisas exteriores a nós. Por exemplo, o que as outras pessoas vão achar disso ou daquilo. Essa indiferença é o que traz a calma para o estoico. É por isso que vemos o desapego no estoicismo. Na passagem de Marco Aurélio, podemos ver o seguinte: hoje me livrei de toda circunstância difícil. Melhor dizendo, joguei fora de mim todo o problema, porque este não estava fora de mim, a não ser dentro, em meus pensamentos. E ainda mais, não te inquiete o futuro, pois irás a seu encontro, se for preciso, com a mesma razão que agora utilizas para as coisas presentes. O ato de se perdoar seria caso aquele que cometa a falha compreende que aquilo lhe foi prejudicial e prejudicial com quem esteve ao redor. Como com indiferença não tem essa percepção de importância, se perdoar é algo que está fora de jogo, porque não há nada a ser perdoado. Fecha aspas. Então, o que tudo isso significa? O auto-perdão não é questão de confirmar que o ponto externo é responsável pelos seus erros ou pelos erros que acontecem ao seu redor. No estoicismo, não existe uma situação onde o que há fora de nós precisa ser usado para que possamos nos perdoar. E ainda assim, é uma vertente que pode mesmo ser usada para entender que as coisas que existem ao nosso redor não são o fim do mundo. O que os outros pensam de nós não vale nada, desde que tenhamos uma boa noção de nós mesmos. O que traz o próximo tópico. Já que o auto-perdão é algo que está no interno e não no externo, poderíamos migrar do estoicismo para o egocentrismo? Mas auto-perdão no egocentrismo? Isso não seria tipo egoísmo? Pensar somente em mim mesmo? Na verdade, essas duas palavras estão bem separadas. E a questão do perdão nessa parte está bem ligada à forma como você pode se encontrar em uma nova forma de ver o mundo. Mas dessa vez eu vou descansar e tomar uma água. Vou dar a palavra ao meu amigo Jovem Hegeliano. Pois é, só tem nome difícil hoje. Enfim,
quais são os pontos positivos de ser um egoísta para aprender sobre auto-perdão? Vamos lá, né? Pontos positivos em ser um egoísta. Não tem nenhum. Eu acho que não há nenhum ponto positivo em ser um egoísta, velho. E eu penso isso justamente por causa da minha definição do que é ser um egoísta. E justamente por ser a minha definição, é uma questão interpretativa, é uma questão de opinião, sabe? No qual eu compartilho com a opinião de uma outra pessoa também. Que inclusive foi a partir dela que eu comecei a pensar assim, que eu comecei a ver que fazia sentido o discurso dela. O nome dessa professora é Lúcia Helena Galvão. Ela é da Nova Acrópole, se não me engano. Eu lembro de, há um ano atrás, mais ou menos, ter visto uma entrevista dela para um carinha, e ela explica na entrevista a distinção entre egocentrismo e egoísmo. Ela comenta que egocentrismo seria uma atitude de colocar-se a si como centro do mundo para conhecer o mundo. Tipo, a gente percebe rapidamente que é uma questão natural do ser humano, né? Tipo, o ser humano, ele se coloca realmente como centro para conhecer as coisas. É assim que nós conhecemos as coisas. O indivíduo, ele se coloca como centro para medir as coisas. Então, se algo é grande ou pequeno, quente ou frio, este algo é grande ou pequeno, quente ou frio em relação a mim. É natural. O egocentrismo é uma questão natural. A coisa começa a ficar problemática quando considera-se que essa sua medição é uma verdade absoluta. Ou então quando você se coloca de fato como centro do mundo, onde nada fora de você é verdadeiro, é importante, é relevante, é suficiente. Esse colocar-se como centro de uma forma, eu vou utilizar o termo absoluta, mas não sei se é não sei se cabe perfeitamente aqui, mas esse colocar-se como centro de forma absoluta, ignorando os outros, é uma atitude de um egoísmo, né? Aí vem a passagem do egocentrismo para o egoísmo. A medição do mundo a partir de você, mas quando você considera que você está com a verdade, porque é você e que, ou então que o resto não presta, não é suficiente, não é relevante, essa é a passagem para o egoísmo. É um pouco nessa linha que eu penso também, sabe? E é por isso que eu não vejo como uma ação egoísta ser positiva. Para mim não tem como. Até porque se pensarmos em uma ação, sei lá, em que você age em benefício do bem-estar pessoal, em virtude de si mesmo, essa ação ela pode ser egocêntrica ou egoísta. Ela é egoísta na medida em que você só se considera relevante, só considera a si relevante. As outras coisas de nada valem, as outras coisas não prestam, tipo, são só coisas, sabe? Em benefício meu. Essa é uma ação egoísta. Então, tipo, na minha visão, não tem como isso ser positivo de alguma forma. Mas se você, avaliando a situação, agiu conforme o seu bem-estar pessoal, mas considerou as outras coisas como relevante para tomar a sua decisão, e 100% dos casos as coisas são relevantes para tomarmos as nossas decisões, é uma decisão egocêntrica. Mas, tipo, egocêntrica e egoísta, conforme o que eu venho definindo aqui, sabe? Fazendo sentido com o que eu estou definindo. Então, eu penso um pouco nessa linha, mais ou menos. Com essa última fala, eu gostaria já de deixar claro que eu agradeço muito a esses meus amigos que me passaram essas informações. Eles são estudantes de filosofia. Conheci eles por acaso na faculdade e agora estão aqui nesse vídeo. E eles foram as primeiras pessoas que eu pensei para buscar informações quando eu queria conhecer mais sobre isso. Do mesmo jeito que no estoicismo não podemos levar em consideração o que há fora de nós, se nós buscarmos somente o nosso próprio interesse como uma pessoa egoísta, nós também não conseguiremos ser capazes de fazer algo bom para as pessoas. E no caso do auto-perdão, se nos tornássemos alguém egoísta, a gente só faria pior. Para buscar o auto-perdão, é preciso entender que você é capaz de errar. E sendo capaz de errar, você também é capaz de acertar. Se você buscar exclusivamente o que há fora para culpar, para colocar o peso de seus erros, você não vai conseguir se perdoar, porque você não está se culpando o suficiente para isso. Do mesmo jeito que você não vai conseguir amadurecer, uma vez que você não está aprendendo com a sua culpa.
No entanto, se você se tornar uma pessoa egoísta que pensa exclusivamente em si mesmo, você também não vai ser capaz de se perdoar, uma vez que você vai continuar fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro, já que, uma vez que você se torna uma pessoa egoísta, você é incapaz de enxergar o que as pessoas à sua volta estão sentindo. Então, como encontrar o auto-perdão? Eu queria chegar no final do vídeo sem uma resposta e por sorte eu cheguei. Não existe uma resposta para o auto-perdão. Não existe uma fórmula mágica de como se perdoar. É um caminho que você precisa trilhar, buscando sua própria virtude, buscando seu próprio amadurecimento. Por isso, você pode estudar sobre o auto-perdão, pode estudar formas de encontrá-lo. No entanto, a jornada, o caminho que você vai percorrer é exclusivamente seu. Pessoas diferentes podem encontrar o perdão de uma forma diferente. Se você fez uma besteira, é somente você que pode se perdoar por isso. Então, conforme você estuda, conforme você amadurece, você pode se perdoar. Como eu disse no começo do vídeo, eu ainda não fui capaz de me perdoar, mas estou trilhando o caminho certo para isso. Por isso, tente buscar o seu próprio caminho para se perdoar. Eu sou o Otto, não sei se você assistiu até aqui, o vídeo foi meio longo, mas quem sabe eu volto. Até mais!